Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, anunciou que vai colocar em votação o novo Código de Mineração. O texto volta à discussão na Câmara pouco depois do rompimento de uma barragem em Mariana, Minas Gerais. Acidente que deixou mortos e uma grande perda ambiental. O texto, que deverá ser apreciado pelo plenário, não chegou a ser votado na comissão especial e traz inúmeras inovações, como a criação da Agência Nacional de Mineração e outras mais. O Brasil em Debate vai discutir o novo código com o relator da proposta, deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, e Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. Deputado Leonardo Quintão, esse acidente em Mariana, esses problemas ambientais que foram criados, levou a alguma modificação do texto? Certamente irá levar, Vânia. Veja bem, o Código da Mineração é um código, é uma lei de 1967 que dá diretrizes de como a mineração no Brasil deve se proceder. Essa lei já está um pouco antiga em determinados pontos. Não quer dizer que lei antiga é lei ruim. Nós temos em países aí leis de 200 anos que são atuais. No novo Código de Mineração, nós estamos adequando a lei para a realidade brasileira recentemente. O que nós estamos fazendo no Código de Mineração? Nós estamos fortalecendo a futura agência, nós estamos colocando critérios de como deve ser a mineração no Brasil e certamente essa tragédia nós temos que aprender. E eu, como relator, estou lá em Minas Gerais trabalhando muito para que essa tragédia não venha acontecer mais. E o principal ponto é a fiscalização da futura agência. Porque, infelizmente, nós não podemos dizer hoje, deputado Jordi, que esse acidente, se ele aconteceu ou não por falha de fiscalização, porque não há fiscalização alguma. O atual órgão está totalmente sucateado e eu já venho denunciando isso. Nas nossas audiências públicas, já estive no Ministério do Planejamento várias vezes pleiteando um recurso adequado para o departamento e no código. Nós colocamos uma agência fortalecida que todas as taxas e emolumentos e multas fiquem no caixa da agência. Com isso, a agência terá um orçamento adequado. Nós estamos dialogando com todos os setores, o setor ambientalista, o setor produtivo, os garimpeiros, os grandes e médios projetos. Eu tenho certeza que esta situação em Mariana é uma situação de calamidade pública. Nós temos sim que aprender e iremos aprimorar na lei para que nós possamos melhorar, modernizar a lei e adequar na realidade brasileira. Deputado Jordi, o senhor acredita que esse texto vai conseguir atender a esse momento que a gente viu na mineração, que pode trazer riscos ambientais e humanos desse porte? Plenamente, acho que não atende. Esse é um debate que nós temos feito na comissão. O deputado Leonardo tem sido extremamente atento a todas as sugestões. E é verdade que nós já avançamos muito para o que era um código que é de... Nós estamos atrasados há 40 anos, quase 40 anos, então é evidente que há defasagens inevitáveis. Não é? A sociedade hoje é absolutamente mais dinâmica, tem outras preocupações que a sociedade 40 anos atrás não tinha com tanta incidência. Primeiro, esse acidente de Mariana não é tão acidente assim. É bom que a gente possa compreender isso. Ali, por exemplo... A lei hoje, o ordenamento jurídico, não prevê um plano de recuperação ambiental. O que nós estamos acolhendo, e eu espero que seja pacífico em relação ao relator, o deputado Leonardo, que isso esteja muito bem tipificado na nova legislação, porque esse é o grande problema. Nós tivemos, claro, vítimas humanas, pessoas desaparecidas, e a dor é absolutamente insuperável nesse momento, e a situação é desesperadora, um passivo de mais de 100 milhões. Agora, o grande problema é que o comprometimento desta lama derramada com metais pesados, comprometendo os recursos hídricos, as pessoas não têm água nos hospitais, não têm água nas unidades de segurança, ou seja, as políticas públicas estão absolutamente comprometidas. A receita municipal que vem da atividade mineradora é da ordem de 7,5 milhões mês,
só de ISS e de outros tributos municipais, tá certo? Então é um colapso generalizado. E o pior, as cadeias produtivas e os serviços que vêm decorrentes da contaminação, elas são brutais, são quase que definitivas. Então, é preciso que a empresa seja responsabilizada sim, porque as precauções, as medidas cautelares em relação, por exemplo, um plano de contingenciamento de acidentes, não tinha. Como não tinha no acidente dos 5 mil bois lá em Vila de Conde, no estado do Pará. Não é mineração, mas de qualquer forma. Quer dizer, o quanto a nossa legislação ainda está fragilizada diante de situações como essa. Não é? Isto não foi um acidente natural, isto foi uma negligência de uma empresa que está explorando a mineração, que está ganhando bilhões, porque é uma das atividades mais rentáveis que nós temos. Por exemplo, a Vale do Rio Doce teve no ano passado um faturamento líquido da ordem de 31,5 bilhões de reais, tá certo? E a contrapartida no sentido protetivo do meio ambiente e de vidas humanas, a meu juízo, ainda são muito pequenas, são muito poucas em relação a essa equação como um todo. Portanto, eu acho imperioso que a gente possa aprovar logo, não é? O relatório, repito, do deputado Leonardo avançou em muitas questões, acho que ainda há de avançar algumas outras coisas, ele sendo de Minas, com certeza vai estar mais sensível diante desse, como todos nós estamos, no sentido de tentar fortalecer esses aspectos assim, acautelatórios. Por exemplo, estudos de impactos ambientais que possam prever situações dessa natureza. É preciso que seja reforçado na nova lei. Uma das questões que foi muito discutida durante a elaboração do seu parecer, nas audiências públicas, é que as mineradoras se queixavam muito da demora no licenciamento ambiental. O governador de Minas, recentemente, estava bastante empenhado numa lei que apressasse o licenciamento ambiental. E hoje se questiona se ele, na verdade, não deveria ser mais técnico, mais preventivo, mais cuidadoso na liberação. O que algumas pessoas têm defendido que seja reelaborado esse texto, que seja rediscutido, porque ele dá uma ênfase muito grande na atividade mineradora e pouca na questão ambiental. Inclusive, coloca que se existe um conflito entre a destinação para meio ambiente ou mineração, esse conflito é decidido pela autoridade de mineração e liminarmente. Como é que o senhor vê essa questão? É necessário mudar? Dá para a gente continuar com essa ideia de apressar o licenciamento ambiental? Bueno, veja bem, eu quero parabenizar o deputado Jordi de falar que não foi um acidente. Isso é uma calamidade que aconteceu. Nós não podemos falar que foi um desastre natural. Isso como é uma calamidade. Como a presidente infelizmente falou. Veja bem, eu vou além do que o Jordi falou. Foram derramados 58 milhões de metros cúbicos de materiais inertes na bacia do Rio Doce. Eu fui o primeiro parlamentar a mostrar isso, porque eu entendo muito dessa questão de reciclagem. Nós teremos que tirar todo esse material inerte no leito de 700 quilômetros do Rio Doce e teremos que tratar esse material, Jordi. O Ministério Público foi muito tímido na avaliação. Fez um acordo lá em Minas Gerais que nós vamos cobrar do Ministério Público uma ação mais forte de R$1 bilhão. O IBAMA multou em 150 milhões de reais. O governo de Minas Gerais agora uma multa. Multa, ela é importante para punir, mas é bom que o telespectador da TV Câmara saiba que essas multas, Jorge, vão para o Caixa Único da União e do Estado e não para as vítimas, para as famílias das vítimas que foram impactadas. Nós estamos prevendo, e eu lancei esse desafio numa reunião emergencial em Belo Horizonte, que será necessário recursos da ordem, no mínimo, de 10 bilhões de reais, que tem que ser custeado na sua totalidade pela Samarco e suas controladoras. A Samarco, ela é 50% Vale e 50% BHP, que é uma empresa australiana. E eu faço aqui, e lamento, Jordi, veja bem, essa BHP é uma empresa que tem apenas um escritório no Rio de Janeiro, os seus executivos australianos, a minha preocupação, eu já estou indo hoje no ministro Eduardo Cardoso para pedir a ele que retenha o passaporte desses executivos, Jordi, para que não aconteça, no caso do acidente do avião da Gol, que os pilotos
que derrubaram aquele avião, que trombaram naquele avião, ceifaram a vida de mais de 150 brasileiros. Peguem o avião, vão para a Austrália e, caso sejam condenados na justiça brasileira, não irão pagar nunca. Deputado Jordi, a gente pode continuar acelerando os licenciamentos ambientais? Olha, é muito preocupante isso. Muitas vezes, eu acho que a gente precisa desburocratizar alguma coisa. A palavra isso é verdade. correta é isso. Nós temos que desburocratizar, mas isso não significa negligenciar com os cuidados técnicos, ao contrário. Nós precisamos avançar nos cuidados técnicos. Eu dei 2 exemplos claros. Plano de contingenciamento para, por exemplo, a quem essa empresa avisou e constatou. O depoimento que nós vimos ontem numa comissão foi de uma moradora e a solidariedade humana, principalmente das pessoas humildes, é que nessas horas faz a diferença. Houve uma corrente na Rádio Cipó, como se diz, tá certo, de boca em boca, ligando por celular, por mensagem, avisando o que estava acontecendo. Ninguém recebeu aviso nenhum de empresa. Não havia um planejamento, uma estratégia, que eu diria, para proteger as vidas humanas, que é o bem jurídico mais precioso que nós temos. Quer dizer, tudo isso em nome da ganância, tudo isso em nome do lucro, tudo isso em nome do faturamento, tudo isso em nome da venda de commodities de qualquer jeito no mercado, nas bolsas e tudo. Quer dizer, calma, nós precisamos, isso não pode ser um valor pleno, não é? Então eu diria que pode-se desburocratizar um pouco mais, mas ao mesmo tempo nós podemos ampliar as medidas protetivas no sentido de preservar vidas humanas e o meio ambiente. E quando a gente fala em preservar o meio ambiente, não é naquela visão romântica. Quando se fala em preservar o meio ambiente, é preservar a saúde humana, que está comprometida pela falta de água. É preservar, por exemplo, a cadeia produtiva do pescado, que está toda comprometida no Rio Doce, atingindo milhares de pessoas que dependem daquela cadeia produtiva. É atingindo as receitas do município, que representam, para quem está na administração pública, escola integral para os meninos, corpo de bombeiros funcionando, posto de saúde com saúde, enfim, todos os serviços públicos essenciais, saúde, educação, transporte, segurança, tudo isso depende do poder público. Se a receita municipal, que depende em quase 80% da cadeia mineral, no caso de Mariana e dos municípios do seu entorno, isto gera um colapso que tem um efeito infinitamente maior do que as pessoas possam imaginar. Então eu diria, muitas vezes, por exemplo, no meu estado, eu não vou ter receio de dizer, porque já disse isso inclusive no Ministério Público, o processo de retardamento de licenciamento é muitas vezes provocado pela corrupção. O sujeito segura para poder vir a negociação até onde ele queira fazer, para poder passar pelo caixa 2, pelo esquema de propina. No meu estado do Pará, muitas vezes o DNPM funciona deste jeito, tá certo? Então, isto retarda o licenciamento não por razões técnicas, nem ambientais, nem coisa alguma. Eu acho que é uma excepcional oportunidade do nosso relator, a comissão. Eu ponderei ao presidente da casa, ele quer botar de qualquer jeito o plenário, eu acho que ele poderia dar um prazo de 10 dias para que a gente pudesse concluir essa coisa. O relator, sem dúvida alguma, sensível a essas questões, por conta desse desastre também, não é? Poderia melhorar um pouco esse texto, acolher algumas questões que porventura não tenham sido acolhidas até agora, a gente acelerar o passo para votar com o mínimo de segurança. Colocar uma matéria dessa aberta, sem o mínimo de síntese aprovado na comissão, eu tenho uma certa temeridade, ainda que a matéria seja urgentíssima, principalmente para estados como os nossos estados, que é o estado do Pará e o estado de Minas Gerais, que são os 2 maiores produtores minerais do Brasil. Bom, e a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando mais sobre isso. Estamos de volta com o Brasil em Debate, que hoje discute a proposta do novo Código de Mineração com os deputados Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, e Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais. Deputado Leonardo Quintão, como é que ficou a questão, que se debateu muito da questão dos royalties, né? A gente viu no acidente em Mariana que o prefeito foi uma das primeiras baixas, né? O prefeito foi parar no hospital porque cai sobre as costas do prefeito e, posteriormente, do governador, a maior carga de responsabilidade imediata. Quer dizer, esses municípios são sobrecarregados também pela atividade de mineração. Como é que o senhor tratou isso no seu Veja bem, ali
essa tragédia ambiental vai ter um impacto em toda a economia da região. São empregados, praticamente, boa parte da economia da região é empregado no setor mineral. Esse setor ele foi inviabilizado, porque houve o rompimento da barragem, uma tragédia, acho que é a maior do Brasil. Essas pessoas todas irão ficar sem emprego. O que cabe a nós fazer imediatamente? Cobrar da empresa Samarco e de suas responsáveis, as suas controladoras, para que elas já provisionem nos seus orçamentos do ano que vem recursos para arcarem com esta, primeiro, indenização humana. As famílias, não podemos recuperar a vida, mas nós temos que indenizar toda a família, toda a atividade econômica. E quem tem que arcar com isso são as empresas. Eu volto a dizer, a empresa Vale, BHP e Samarco terá que disponibilizar imediatamente recursos da ordem de 10 a 14 bilhões de reais para arcar com as indenizações, para arcar com o tratamento do rio. São 700 quilômetros. E depois a recuperação ambiental, que será a reinserção de vida aquática. Todos os peixes morreram. E isto nós temos que fazer imediatamente. E minha grande preocupação é com a BHP, que é uma empresa que tem apenas um escritório no Brasil, executivos australianos que podem ir embora do Brasil a qualquer momento. O que eu espero é que caso como o do Legacy, que derrubou um avião, os pilotos americanos foram embora e nunca se reportaram à justiça brasileira. Os executivos das outras empresas são brasileiros, já estão aqui. Então nós estamos indo no ministro Cardoso para pedir que ele tome providências contra essa empresa. Agora, deputado, em condições normais de temperatura e pressão, sem um desastre dessa magnitude, o Código de Mineração prevê que as cidades onde você tem atividade de mineração, elas sejam compensadas, elas recebam uma parte maior do que a tributação normal? Certamente, a CEFEM ela é uma compensação pelo dano que é feito à mineração. A mineração tem dano ambiental, sim, e cabe às empresas a recuperar isso. Para tanto, foi criado o royalty, que é a CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração mineral. A cidade mineradora, hoje na lei, ela fica com 65% de todo esse royalty. O caso de Mariana, 23% fica com o Estado e 12% com a União. Nós modificamos isso, né, Jordi? Nós tiramos 5% da cidade mineradora, 3% do Estado minerador e 2% da União e criamos 10% para as cidades impactadas pela mineração. E nós, eu como relator, assumi um compromisso, eu coloquei na lei o royalty, porque não tinha. O governo federal, no projeto original, queria estabelecer as alíquotas por decreto. Ninguém aceitou, os municípios, os estados, os municípios impactados e o setor produtivo. Nós colocamos na lei que no caso do minério de ferro, passa-se de 2% do faturamento líquido das empresas, menos as deduções com transporte, nós acabamos com todo tipo de dedução e colocamos que o minério de ferro passa-se a pagar até 4% do faturamento bruto. Nós estamos discutindo isso agora, nós vamos colocar na lei toda essa questão. O royalty, a CEFEM, irá aumentar, no caso do minério de ferro, até 4 vezes. Isto eu tenho certeza que é justo e as empresas têm condição e devem pagar mais, sim, pela essa compensação ambiental. Pois é, deputado Jordi, quando a discussão dos royalties, sempre falam, não, esses estados, eles enriquecem com a atividade, né? O caso do Pará e de Minas, que dependem muito da mineração, é uma atividade muito importante, mas tem um ônus, né? O senhor acha que... Isso é uma falácia. É bom que os nossos telespectadores entendam. O Minas Gerais é um estado mais desenvolvido, por outras razões, além dessas, é verdade. Mas no estado do Pará isso é absolutamente contraditório. O estado do Pará tem um dos piores índices de desenvolvimento humano, de IDEB, de renda per capita do Brasil, etc. E por aí vai. Então isso não se justifica, tá certo? Agora, o poder dessas mineradoras, no caso da Vale do Rio Doce, no minério de ferro no Pará, é de tal ordem, é que agora, no atual governo,
é que, depois de 32 anos de exploração praticamente a céu aberto do Vale do Rio Doce, dando lucros dessa natureza, de 31 bilhões ao ano, é que se conseguiu a taxa de mineração, que foi uma luta que foi parar no Supremo Tribunal Federal do governador Simão Jatene e dos agentes políticos contra a mineradora Vale do Rio Doce. Então não é verdade que isso signifique desenvolvimento, pelo contrário, para nós lá é uma relação absolutamente predatória. Por isso nós festejamos com a mudança que é feita, que o deputado Leonardo já se referiu. Nós vamos sair de 2% do líquido para 4% do bruto, tá certo? Vamos fazer uma divisão melhor para atender os municípios do entorno do município produtor, que também recebe os seus impactos, ou seja, há uma racionalidade melhor e um processo de compensação. Isso vai melhorar e muito, se for aprovado, eu espero que seja aprovado nesses termos, isso vai melhorar e muito a arrecadação desses estados para poder fazer as políticas, dar sentido ao que o nome CEFEM, que é uma contribuição financeira compensatória para os danos ambientais e sociais, que são brutais. Se você pegar o depoimento das comunidades que vivem ao entorno, o deputado Leonardo teve a oportunidade de visitar algumas delas, do linhão da Estrada de Ferro, que vai de Belém até o porto de Itaqui, no Maranhão. Ele teve reunido com essas comunidades. Os depoimentos são absolutamente deprimentes daquelas comunidades que ficam ali à margem dessa rodovia, recebendo, inclusive, quase nada e os impactos ambientais, o fluxo migratório que o Estado do Pará, por exemplo, recebe de outras regiões. Nós não estamos reclamando, a gente acolhe, porque são seres humanos, são brasileiros que estão em busca de dias melhores e não há problema nisso. Agora, é preciso que haja um planejamento adequado para que o Estado do Pará, que recebe esses irmãos que vêm de fora, muitas vezes sem nada, na desesperança e muitas vezes se acomodando na beira, na porta das prefeituras, esperando, clamando, orando, rogando por uma cesta básica, por um abrigo, por uma situação dessa. Então é preciso atender também, isso. Jô, de corroborar com a sua fala, há uma reclamação no Estado do Pará sobre o direito do superficiário, que as terras no Pará, né, elas foram federalizadas, 150 quilômetros das rodovias federais de um lado e de outro. O decreto no período militar e um decreto, o 1164, que estabelecia que a 100 quilômetros de cada rodovia federal e seus decorrentes eram terrenos de União. E isso desfalcava o Estado do Pará, que é onde as pessoas vivem, ninguém mora na União, isso é uma abstração jurídica, tá certo, administrativa, e o Estado do Pará ficava lesado esse tempo todo. Então isso é uma outra conquista importante para o Estado do Pará, que está abrigado nessa redação do novo Código. A questão do direito de superfície, o senhor pode explicar um pouquinho melhor? O direito superficiário é uma indenização também que é dado para quem é detentor da superfície da terra. E no caso, toda mineradora tem que pagar para quem é o proprietário da terra. O direito mineral, você registra no DNPM. E o superficiário, ele tem que dar o direito dessa riqueza ser extraída pelo detentor do direito minerário. E no caso do Pará, não se paga para a União. Né? Nunca se cobrou, a União nunca se cobrou pelas empresas mineradoras o que é direito da União. Então nós estamos passando esse direito do superficiário para o Estado do Pará. Irá render para o Estado do Pará recursos da ordem de 300 milhões de reais com o direito do superficiário. Deputado, a Lei Nacional de Barragens é de 2010 e ela mostrou algumas fragilidades, inclusive todo mundo é testemunha da briga do senhor aí na questão da fiscalização, né? Que desde o começo o senhor fala, não dá para continuar como está. O senhor absorve parte da lei? A lei vai ser revogada em função do... Porque a lei de barragens afeta também as barragens de água, né? Não só são o que nós temos que aprimorar, o que nós temos que aprimorar, a maioria de água. O que nós temos que aprimorar, nós vamos sentar agora, o deputado Jordi, o deputado Sarney Filho, nós estamos elaborando essas questões para prevenir. No caso de Mariana, realmente não tinha nenhum sistema, né, para prevenir a comunidade. Isso nós temos que colocar na lei um plano de contingenciamento. Na questão do licenciamento, nós não temos que ser rápido ou demorado demais. Nós temos que estruturar o órgão licenciador, que é o grande problema do nosso debate aqui. Estruturar o órgão que faz a fiscalização, estruturar o órgão licenciador, para que ele possa cumprir o seu papel. Hoje no Brasil, não é que demora demais, não tem gente para fazer o processo. E o Jordi disse muito bem que esta dificuldade gera uma corrupção tremenda no Brasil e nós temos que combater isso.
O que eu defendo é que a gente possa ter um setor produtivo de todas as áreas para gerar empregos. O estado de Minas Gerais, a mineração está no nosso nome. O estado do Pará é um estado que precisa, sim, ser dividido essa riqueza com a população. Agora, o que nós não podemos permitir é que os órgãos municipais, estaduais e, no caso federal, o DNPM, não tenha nenhuma condição orçamentária para cumprir o seu papel. Isso está afugentando o investimento no Brasil, está afugentando a geração de empregos. E, infelizmente, o Brasil está desempregando. Mais uma vez hoje, saiu uma pesquisa que o desemprego no Brasil está batendo recorde. Nós devemos encerrar, Jordi, o ano com 1.500.000 pessoas perdendo os empregos. Então nós temos que combater isso. Nós não podemos deixar que o trabalhador brasileiro perca o seu emprego. Como fazer isso? Organizar o Estado, fortalecer os órgãos licenciadores para que eles cumpram o seu papel, para que eles possam fazer o que é regra, o que é obrigação e o que a lei determina, mas num prazo adequado para não afugentar o investimento no nosso país. Muito obrigada, deputado Leonardo Quintão. Muito obrigada, deputado Leonardo Jordi. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.